Olá, hoje é domingo, dia 5 de março de 2023. O meu nome é Daniel Baraúna e essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu gostaria de convidar vocês para fazermos uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que Tu nos concede nesse momento de aprendermos um pouco mais a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra, Senhor, e a respeito da forma como devemos ser, de como devemos agir, Senhor, sempre de acordo com a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, pedimos que Tu possa abrir os nossos corações e nos preparar para aprender um pouco mais sobre esses temas, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Bom, hoje é a primeira aula do mês de março e nós iremos começar hoje um novo tema. E esse tema ele vai se estender de hoje até o final desse ano, e o tema vai ser uma igreja que constrói pontes. Ao longo do ano nós vamos ver esse tema, sempre assim, trocando o nosso foco ao longo do ano. Ou seja, nesse primeiro momento, nesse mês de março, nós vamos entender como a igreja pode construir pontes através do diálogo e da reflexão. E o livro que nós vamos utilizar como apoio secundário, porque o apoio principal, como sempre, é a nossa Bíblia Sagrada, né? Mas o apoio secundário vai ser o livro-texto Crer é Também Pensar, do autor John Stott. E esse livro é um livro curto, ele tem apenas 4 capítulos, então ele vai ser utilizado aqui ao longo do mês de março. Então, eu gostaria de trazer para vocês o primeiro capítulo desse livro, cujo título é Cristianismo Tolo. Ou seja, nesse capítulo, o autor ele faz uma espécie de introdução sobre o tema, mostrando para nós como evitar fazermos parte de um cristianismo tolo. O versículo que nós vamos ler agora está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo número 2, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Esse versículo, o apóstolo Paulo, ele está se referindo especificamente aos judeus. Porém, é importante estarmos atentos a esse versículo, pois ele também pode se aplicar a nós nos dias de hoje. Então, nós temos que procurar entender bem o que ele quis dizer aqui, no sentido de evitarmos não agirmos de forma como a vontade do Senhor deseja para nós. Então, nesse versículo, vemos claramente que ele traz aqui a oposição entre zelo e entendimento, né? Ou sabedoria, ou conhecimento. Então, o que ele destacava aqui é que os judeus, eles tinham muito zelo, muito cuidado com as coisas que eram de Deus, porém, muitas vezes eles não entendiam, eles não entendiam exatamente o que estava acontecendo,
o motivo das coisas. Então, esse problema, ele também existe nos dias de hoje na igreja. É possível que você conheça algumas pessoas que também são assim, ou seja, que têm uma boa vontade para trabalhar na obra do Senhor, se esforça, se dedica, porém não faz a mínima ideia do que está acontecendo ou dos motivos que levam a gente a participar da obra do Senhor, não é verdade? O autor John Stott, ele traz como exemplo a figura do jovem cristão que, na visão dele, né, tendem a ser ativistas de diversas causas, né? Ou seja, eles têm um comprometimento com causas específicas, porém eles não têm assim uma dedicação em pensar, em refletir se é realmente um bom ideal o que eles estão perseguindo. Por outro lado, o autor ele traz um contraponto sobre esse assunto. Ou seja, ele coloca o exemplo de pessoas que agem de forma exatamente oposta a como os judeus agiam antigamente. Ou seja, pessoas que têm conhecimento, mas que não têm tanto zelo com a palavra. Ou seja, pessoas que estudam a palavra de Deus, que conhecem a palavra de Deus, mas que não demonstram todo um zelo, toda uma dedicação necessária para trabalhar na obra do Senhor. Então, o autor destaca sobre esse ponto que o propósito de Deus para nossas vidas, ele envolve zelo dirigido por sabedoria e sabedoria motivada pelo zelo. Ou seja, zelo e sabedoria precisam estar de mãos dadas. Não podemos de forma alguma separar uma coisa da outra, nem tampouco priorizar uma em detrimento da outra. Esse é o ponto que traz o John Stott para nós, de forma que possamos evitar estar num cristianismo tolo. O autor John Stott, ele nos traz ainda alguns exemplos de tipos de cristãos que ele chama de anti-intelectuais, ou seja, cristãos que não dão a ênfase necessária ao intelectualismo, ao estudo, ao conhecimento. O primeiro grupo, ele traz ao todo 3 grupos aqui de cristãos que se encaixam, né, nesse estereótipo, né? O primeiro ele chama de ritualistas, ou seja, são cristãos que entendem que a cerimônia é mais importante do que, por exemplo, o louvor inteligente. Ou seja, eles valorizam o desempenho da igreja ao invés do pensamento. Eles valorizam demais os procedimentos, a liturgia, e não buscam refletir sobre o que está acontecendo. É aquela figura do sempre fizemos assim, então devemos sempre continuar assim, e eu não sei nem por que é assim. Essa
esse tipo de atitude, o autor destaca, também tem que ser uma atitude evitada por nós. Um outro tipo de cristão, que ele chama de anti-intelectuais, são os radicais, ou seja, aqueles que concentram todas as suas energias em ações políticas, em ações sociais, que são realmente importantes, mas eles não se preocupam com as questões da fé, da doutrina e da ordem. Ou seja, mais ou menos parecido com o exemplo anterior que ele deu, ou seja, que são os ativistas que se comprometem com causas específicas, mas que não param para refletir se realmente essa causa é realmente um bom ideal a ser perseguido. Então, é claro, não podemos de forma alguma entender que ações sociais não são importantes. Não é isso. Elas também são importantes. Porém, elas não podem ser mais importantes do que a doutrina, do que os ensinamentos bíblicos. E por fim, ele traz um outro tipo de cristão, que são aqueles que valorizam a experiência acima de tudo. Esse termo experiência nos dias de hoje, ele é bastante utilizado no lazer. Então, por exemplo, quando você vai ao cinema e você vai assistir um filme, muitas vezes é um filme que você pode assistir na sua casa, claro, um pouco tempo depois, no conforto do seu sofá, com a sua televisão, no seu ambiente. Mas ir ao cinema, estar imerso naquela sala, com aquela qualidade de som, com aquela qualidade de imagem, é uma outra experiência. É diferente de você estar em casa. Né? Outro exemplo que utiliza a palavra experiência muito hoje em dia, que é, por exemplo, você vai num restaurante sofisticado, experimentar, né, uma comida específica. Sim, você pode preparar ou pedir para entregar na sua casa essa comida, mas a experiência de estar naquele restaurante, naquele ambiente, comendo naquele prato bonito, com aqueles talheres especiais, todo aquele ambiente ao redor, tornam a experiência mais interessante. Então, da mesma forma, existem cristãos que entendem que esse ambiente, essa experiência, ela é mais importante do que a doutrina. E isso também não é verdade. Não que a experiência de vida dos cristãos, os testemunhos, não sejam importantes, de forma alguma. Porém, eles não podem ser mais importantes do que a doutrina. Então, irmão, ouvindo isso, você consegue perceber que é necessário termos sempre buscar um equilíbrio das coisas. Não achar que uma é mais importante do que a outra, ou vice-versa, mas sempre buscar entender que todas as coisas têm a sua importância. Então, o objetivo do nosso estudo ao longo desse mês, que está de acordo, né, com o livro-texto que nós estamos utilizando, é que nós não devemos trocar esse anti-intelectualismo por um hiper-intelectualismo, como ele definiu. Ou seja, não podemos achar que o intelectualismo não é importante, mas também não podemos ir para o extremo oposto de achar que o intelectualismo é a coisa mais importante, que temos que ter um conhecimento hiper aprofundado das escrituras, que isso é o mais importante de tudo.
nem um extremo, nem outro. Da mesma forma, não podemos fazer uma exaltação da mente, do conhecimento e da sabedoria e deixarmos a nossa fé de lado. Isso também não retrataria um equilíbrio bíblico, não é verdade? Nós temos, o autor ele destaca aqui que nós temos que tornar a nossa mente discípula de Cristo. Então, chegamos à conclusão de que devemos sempre buscar o equilíbrio bíblico e fugir dos extremos que levam a, por exemplo, algum tipo de fanatismo. Ou seja, os exemplos que o autor deu, o ritual, o ativismo e a experiência, eles também têm a sua importância, mas é necessário, eles precisam estar juntos sempre de uma reflexão profunda, do pensamento e do conhecimento. Não podemos desvencilhar uns dos outros. Então, dando continuidade, a pergunta que nos vem é: por que devemos então usar a nossa mente? Se você está interessado em entender melhor por que devemos usar a nossa mente no cristianismo, eu gostaria de fazer um convite para você, que você no próximo domingo entre novamente no canal da igreja e assista conosco o vídeo que estará disponibilizado, pois este será o tema da nossa próxima aula. Tá? Mas, se você quer ir além, se você não quer apenas ver a nossa exposição sobre o tema, se você gostaria de debater junto conosco sobre esse tema, eu gostaria então de fazer um outro convite, que você esteja presencialmente no próximo domingo na igreja presbiteriana de Botafogo, junto conosco, estudando esse tema, nos aprofundando, dialogando, debatendo esse tema tão importante para nós. Então, eu gostaria então nesse momento de fazer uma oração para que possamos concluir. Senhor, pedimos a Ti que Tu possas atuar em nossos corações de forma a termos sabedoria e termos o conhecimento necessários para buscar sempre o equilíbrio que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Pedimos, Senhor, que Tu possa conduzir os nossos caminhos, as nossas decisões, as nossas atitudes, para que possamos não entrarmos por caminhos que não são os que o Senhor define para nós, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, que possamos continuar no próximo domingo, aprendendo e ao longo de todo esse ano, aprendendo mais como podemos ser uma igreja que constrói pontes, Senhor. É o que Te pedimos, em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém.